Andar com Deus. Realmente, os tempos e o mundo de hoje em dia são muito difíceis, mas isso não é de agora. O ser humano é muito caído e propenso ao pecado. E nos vem um desafio de andarmos com Deus no meio de um mundo que só prega e vive no pecado. Somos bombardeados a todo momento com oportunidades de maldade, corrupção, prostituição, pornografia, mentiras, ostentação, orgulho, soberba, ódio, confusão, brigas e muitas outras coisas ruins. Sendo assim, não é fácil termos uma vida santa, uma vida reta e que venha agradar a Deus. Mas se entregarmos nosso coração e nossa vida ao Senhor Jesus, vamos ter a sua ajuda para andarmos com Deus neste mundo tão hostil, violento e pecaminoso. E não é que andamos com Deus somente para sermos diferentes dos outros, somente por causa de religião ou para dizermos que somos melhores ou maiores. E nem muito menos andamos com Deus por causa do medo do castigo que virá sobre os que estiverem longe dele. Nós devemos e podemos andar com Deus por amor, por retribuição ao grande amor que ele provou para nós ao enviar Jesus Cristo para morrer e entregar sua vida para a nossa salvação, sendo nós ainda pecadores. Antes de andarmos com Deus, é bom sabermos que ele já anda conosco. Resta saber se nós estamos andando com ele. Hoje, em nossa devocional, vamos falar do personagem Noé, um homem que andou com Deus em um tempo muito difícil. Fique conosco e vamos lá refletir. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, e vamos para mais uma devocional, Personagens Bíblicos. A devocional de hoje, o tema será Andar com Deus. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Diz assim a palavra: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos e irmãs, a maldade tomou conta do coração humano de uma tal forma que Deus decidiu acabar com todos. Foi a história do dilúvio que veio sobre a terra e matou tudo que era forma de vida. Deus tomou essa decisão porque viu que os corações humanos estavam somente no desígnio da maldade. Só que, ao olhar para a terra, o Senhor enxergou um homem chamado Noé, um homem justo e íntegro, um homem que andava com Deus, que tinha temor no seu coração, que amava ao Senhor. E olha que estava no meio de um mundo totalmente depravado. Foi aí que o Senhor Deus lhe conferiu uma grande missão de construir uma grande arca e colocar ali a sua família e um par de cada animal, porque a destruição viria sobre a terra e tudo iria ter um recomeço. Era como se Deus desse um reset. Nós usamos esse termo quando entra vírus em algum aparelho de tecnologia hoje em dia. E isso quer dizer desligar e ligar de novo. Normalmente dá certo, e foi o que Deus fez. O Senhor resetou o mundo, deixando apenas um homem com a sua família. E esse homem foi Noé, um servo justo e íntegro que andava com o Senhor, o seu Deus. Nós podemos ser inspirados, meus irmãos, pela vida de Noé, que andava com Deus, mesmo diante de um mundo corrompido e totalmente no pecado. Será que a humanidade de hoje em dia está muito diferente do que era na época de Noé?
Eu acho que está até pior. E assim como foi naqueles dias que houve destruição, eu creio que por esse tempo também virá o juízo de Deus, se é que já não está acontecendo, porque o que temos visto de violência, doenças, pandemias, fome, catástrofes e de destruições não está perdendo nada por aquele juízo do dilúvio. Então eu te pergunto, se Deus olhar lá do céu, será que ele pode encontrar alguém como Noé em nossos dias? Será que tem alguém andando com Deus hoje? Você anda com Deus? Quem anda com alguém segue sua voz, tem comunhão, conversa, é influenciado. Tem até um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Pois é, se andarmos com Deus, seremos conhecidos não só pelas pessoas, mas principalmente pelo próprio Deus. Quem anda com Deus segue seus princípios e seus mandamentos. Foi assim que Jesus ensinou no Evangelho de João: só é amigo de Deus quem obedece aos seus mandamentos. Então hoje quero te fazer um convite para andar com Deus. E só tem um jeito de andarmos com Deus: aceitando a Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Temos que abdicar de nossas ideias e nossos desígnios pessoais. Temos que deixar de lado nosso orgulho e sermos humildes em declararmos a nossa dependência somente de Deus e da sua vontade. Só seremos justos aos olhos de Deus a partir de Jesus, o nosso Salvador. É Ele quem nos justifica diante do eterno juiz dos juízes, que é o nosso Deus. Quem anda com Deus vai se livrar da condenação eterna. Quem anda com Deus o tem como Pai. Quem anda com Deus é justo e íntegro, mesmo em um mundo cheio de maldade. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para que possamos ter o coração diante da presença do Senhor e andarmos com Ele. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra tão inspiradora através da vida de Noé. O Senhor decidiu acabar com tudo aqui nesse mundo, mas olhou e viu um homem justo chamado Noé. E a partir dele e da sua família, o Senhor começou tudo de novo, Pai, porque Noé era justo e andava contigo. Pai, e nesse mundo hoje tão terrível que nós somos bombardeados a todo momento com pecado e oportunidades de erros, meu Deus, nós somos chamados, desafiados a andarmos com o Senhor. E nós te pedimos, Senhor Jesus, nos ajude a andarmos com o Pai, nos ajude a obedecermos aos seus mandamentos, a termos uma vida reta e íntegra diante da sua presença. Ó Pai, muitas vezes andamos com pessoas ruins, andamos com pensamentos ruins, até com companhias espirituais ruins, meu Pai, mas nessa manhã nós decidimos andar contigo, Pai. Queremos andar com Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. Nos ajude a termos comunhão contigo, a andarmos lado a lado com o Senhor, meu Pai. O Senhor já está do nosso lado, resta saber se nós queremos andar contigo, Pai. Mas nessa manhã eu creio que a tua palavra está tocando no coração do meu irmão e da minha irmã, para todos nós andarmos com o Senhor. E Pai, só tem um jeito de andar contigo: recebendo Jesus Cristo como nosso eterno e suficiente Salvador. Jesus, abrimos o nosso coração e elegemos o Senhor o Rei da nossa vida. Ó Pai, pedimos ao Senhor Jesus que nos justifique diante do Senhor e nos traga assim o perdão dos nossos pecados. E quando o Senhor olhar aí do céu, o Senhor veja o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e só assim seremos justos e justificados diante da sua presença. Que nós possamos andar contigo. Jesus, quando o Senhor subiu ao céu, o Senhor disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o meu Espírito para estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, nós decidimos hoje andar com Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que palavra abençoada. Então, mande ela para alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Mande ela para alguém que ainda não conhece a Jesus. Compartilhe essa mensagem. Inscreva-se aí nos nossos canais e dê o seu like, dê o seu joinha, para que a rede social possa estar mandando esse vídeo também para outras pessoas, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui nas devocionais diárias
personagens bíblicos. Até amanhã, Deus assim permitindo. Grande abraço para você e para sua família. Deus nos abençoe e eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.